Mateus capítulo 16. Se você tem uma Bíblia e você pode abrir a sua Bíblia nesse texto, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 20. Mesmo assentados como vocês estão, por favor, acompanhe essa leitura. Mateus 16 começa no verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, ou da sepultura, ou da morte, não prevalecerão sobre ela. As portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Queridos, a igreja de Jesus Cristo nasceu em meio à perseguição. E ela prevaleceu na adversidade, no decorrer de todos esses anos. No início, a perseguição era movida pelos líderes religiosos da religião judaica. Eles que pediram a condenação, a crucificação de Jesus. Mas logo, anos depois, a perseguição tornou-se oficial do Império Romano. E a história registra quantos seguidores de Jesus foram sacrificados pela sua condição de discípulos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo. Ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo, a igreja tem enfrentado inimigos externos, também inimigos internos. A igreja enfrentou perseguição, a igreja enfrentou heresias, enfrentou corrupção no seu meio, ela tem enfrentado apostasia, e ela tem enfrentado também o secularismo, típico da nossa época. Ao longo desses 2 milênios, nações se levantaram, reinos se levantaram, governos se colocaram, organizações em todos os níveis foram estabelecidas, mas também desapareceram. No entanto, a igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou, ela prevaleceu. Ela superou todas as barreiras e os desafios. Alguém diz que o poder do mal, nenhum poder do mal é capaz de superar a igreja de Cristo. Ela continua sendo a força mais poderosa que há sobre a face da terra, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Esta igreja tem prosperado de uma maneira incrível.
De tal maneira que mesmo aqueles que são mais céticos precisam reconhecer que a igreja não é uma mera organização humana, que ela transcende aquilo que o homem por si poderia estabelecer. Como todos sabemos, o cristianismo hoje alcança 1/3 da população mundial. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas ao redor do mundo confessam o nome de Jesus. Reconhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lendo que o cristianismo hoje, ele é maioria em 157 países do mundo. Em todos esses países, a maioria da população se diz cristã. O que torna essa igreja invencível? O que torna a igreja de Jesus invencível? Esse texto que está aqui diante de nós, nos apresenta algumas razões, porque a igreja é invencível. Primeiramente, a igreja invencível, ela é firme nas suas convicções. Ela tem convicções sólidas. Ela sabe exatamente aquilo em que ela crê. Conhece aquele em quem ela crê. No versículo 16, quando Jesus faz a pergunta, a resposta que foi dada por Pedro é esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essa é a primeira vez que um dos seguidores de Jesus faz essa declaração a respeito da identidade de Cristo. 2 vezes nós temos na Escritura esta revelação sendo feita por Deus, o Pai. A primeira delas, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão. Segunda vez, quando Jesus está com alguns dos seus discípulos no Monte da Transfiguração. Declarações vindas do céu. Mas agora é a primeira vez que uma pessoa faz esse reconhecimento de Jesus Cristo como o Messias, o Salvador, aquele que veio para cumprir todas as promessas do Velho Testamento, que faziam parte da chamada esperança messiânica. Agora, há um detalhe que vale a pena a gente dar atenção para ele. O texto começa dizendo que Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. Esta é uma região que fica bem na base do Monte Hermon. Essa cidade de Cesareia de Filipe, ela recebeu esse nome, Cesareia, porque Herodes o Grande queria prestar uma homenagem ao imperador romano. Por isso deu esse nome. Depois, o filho, Filipe, filho de Herodes o Grande, ele acrescentou Cesareia de Filipe, fazendo uma auto-homenagem, homenageando a ele mesmo, com essa expressão. Mas o detalhe, os historiadores dizem que em Cesareia de Filipe, havia 14 templos de culto a Baal. Ou seja, a gente está pensando num lugar, numa pequena cidade, mas que era um centro de idolatria. E mais do que isso, havia uma história de que numa caverna daquele monte, havia nascido o Deus chamado Deus Pan. Esse era o Deus da natureza. E eles o consideravam de tal forma divino, que deram o nome ao principal afluente do Rio Jordão, que desce, as águas que descem da calota de gelo do Monte Hermon, de Pânias. Atualmente é Bânias. As pessoas que vão a Israel, às vezes quando não há tanto perigo, ali já está bem chegando na divisa com o Líbano. Então vê esse afluente que é formador do Rio Jordão.
Agora, vejam vocês, Jesus andava com os seus discípulos por muitos lugares, mas Jesus escolhe exatamente aquele lugar, um centro de adoração aos ídolos, para fazer essa pergunta aos discípulos. O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? É isso que ele pergunta. Qual é a minha identidade para as pessoas? E aí eles vão dizer o seguinte: olha, alguns estão dizendo que você é João Batista. Na verdade, o Herodes achava que Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado. Alguns outros estão dizendo que você é Elias. Elias, o maior dos profetas, e também liderou o povo, ou foi profeta, profetizou num tempo em que havia milagres, muitos milagres aconteciam. Então esta associação era natural. Ou Jeremias, também alguns diziam. Havia uma história para aquele povo dizendo o seguinte, que Jeremias, ele, antes de Israel ir para o exílio na Babilônia, ele escondeu a Arca da Aliança numa caverna, e que antes do Messias aparecer, Jeremias viria para devolver a Israel a Arca da Aliança. Então, eles estão dizendo, bem, ele é Jeremias, ele não é o Messias, mas ele é Jeremias e vem para devolver a arca, e significa que daqui a pouco o Messias vai chegar. É claro que essas respostas eram todas elas a partir de personalidades humanas, e nenhuma descrição humana é capaz de descrever o Senhor Jesus Cristo. Nenhuma. Por isso Jesus pergunta novamente, e vocês? O que é que vocês dizem? O que vocês dizem? E aí vem essa palavra de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido, o Salvador do mundo. Queridos, essa declaração feita por Pedro, e que não é difícil a gente entender, que tinha a aquiescência do grupo apostólico, demonstra uma firme convicção a respeito de quem era Jesus. É a primeira vez, e isso é feito de uma maneira absolutamente inquestionável. Tu és o Cristo, o Messias. Há uma declaração nessa expressão de convicção da parte daqueles homens, da parte de Pedro. Amados, a gente vive um tempo de relativismo, um tempo de rejeição dos absolutos, em que se diz que tudo é relativo, tudo depende muito. E há muitas pessoas hoje que se identificam de certa forma como seguidores de Jesus Cristo, e que estão perdendo as suas convicções, as convicções da Escritura, convicções que precisam ser sólidas, inquestionáveis para nós. Então esse é um tempo em que a igreja nós precisamos ter convicções sólidas, porque a igreja invencível é essa igreja. Ela não titubeia, ela sabe quem é Jesus, ela procura viver as Escrituras, os ensinos da palavra do nosso Deus. E Paulo diz que a gente deve tomar cuidado com os ventos, as ondas de ensinamentos que podem abalar a fé, que podem abalar as convicções do povo de Deus. A gente precisa estar ligado nisso, sobretudo nessa época. Em segundo lugar, a igreja invencível, ela é edificada por Cristo. Jesus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está sendo edificada, vejam, está sendo edificada, construída por Cristo. O mesmo Jesus Cristo que é o fundamento da igreja, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, Paulo vai dizer: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o fundamento e ele é também o construtor da igreja. Em Atos capítulo 4, versículo 11, nós lemos que Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina é Jesus Cristo.
Pedro escreveu, 1 Pedro 2:4, que ele é a pedra viva, ele, Jesus, é a pedra viva, eleita e preciosa para Deus. Queridos, a igreja tem origem divina, nunca se esqueça disso. Igreja não é uma ideia humana, a igreja tem origem divina, mas a matéria de que a igreja é constituída é gente, pessoas humanas. A gente precisa guardar com muito critério essas duas percepções. A origem da igreja é divina, mas o material de que ela é formada são as pessoas. De certa forma, precisamos reconhecer que a igreja é uma obra inacabada. Ela está no meio de um processo de construção. Igreja é lugar de gente imperfeita, mas que está sendo aperfeiçoada pelo trabalho de Jesus Cristo. Em Efésios 5, 25, 26, Paulo vai dizer qual é o alvo dessa construção que Jesus está fazendo, dessa edificação da igreja. E lá vai dizer, para que ela se torne gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa, imaculada. Mas ela ainda não é isso completamente. Nós estamos todos em obra. Ou seja, a vida de cada um de nós deve estar ou deve ser construída por Jesus, dia após dia, à luz do seu objetivo, que é o que eu acabei de mencionar em Efésios, no capítulo de número 5. Terceiro lugar, a igreja invencível, se ela é edificada por Cristo, ela é também propriedade de Cristo. Eu quero colocar ênfase aqui no possessivo que aqui aparece, verso 18, sobre esta pedra edificarei, Jesus diz, a minha igreja. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é dos pastores, não é dos líderes, não é dos membros, não é de uma denominação, não é de uma organização. Jesus diz, a minha igreja. É a respeito dessa igreja que ele falou que as portas do inferno, do Hades, não haveriam de prevalecer. Jesus toma a palavra igreja de dois contextos. Primeiro, ele usa um termo do Velho Testamento que se referia à congregação de Israel reunida. E ele toma uma figura, uma palavra usada pelos gregos, para falar sobre uma assembleia de cidadãos gregos livres para tomar decisões em praça pública. Só que Jesus não utiliza nem em um sentido nem em outro. Jesus particulariza a palavra igreja. Ele dá para ela um significado espiritual, um significado universal. E como nós sabemos, essa é a igreja de todas as tribos, nações e línguas. A igreja que reúne discípulos, seguidores de Jesus em toda a face da terra, sem qualquer uma distinção. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que a igreja é de Jesus em três sentidos. Primeiro, ela foi concebida por Jesus. Efésios 1, 4 e 5 fala que antes da fundação do mundo, Ele vos elegeu nele, falando sobre aqueles que pertencem à igreja. Concebida por Jesus, estabelecida por Jesus. Em Atos 2, se estabelece a igreja com base nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E na pessoa de Jesus, aqueles que com Ele conviveram, eles dão início à igreja histórica. Mas também essa igreja é de Jesus porque ela foi comprada por Ele. Foi Jesus quem resgatou a igreja, quando Ele pagou o preço dos nossos pecados, quando Ele pagou, nos comprou com o seu próprio sangue. E Pedro vai dizer que Ele fez isso, não com ouro, prata, qualquer coisa, mas com o precioso sangue dEle que foi derramado. Ela é de Jesus porque por Ele foi concebida, estabelecida e comprada. Por isso, como igreja,
que pertence a Jesus, a minha igreja, precisamos honrar o nome de Jesus em tudo aquilo que fazemos. Precisamos obedecer os seus ensinos e precisamos cumprir os seus propósitos. E falando em propósitos, minha última palavra aqui. A igreja invencível é fiel à sua missão. Aqui a gente tem um texto bastante controvertido por muitos. Verso 19, eu darei a você, Pedro, as chaves do reino dos céus. É um texto de interpretação muitas vezes controvertida. E é daqui que surgiu aquela história de que Pedro tem as chaves, não é assim? Então Pedro é o chaveiro, aquele que tem o porteiro do céu, aquele que abre a porta do céu. Mas, queridos, isso seria uma incoerência tremenda, porque Jesus abriu a porta do céu de uma vez por todas. Quando ele teve seus braços estendidos naquela cruz, e conforme o texto de Marcos 15, 38, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, a porta foi aberta, o acesso ao lugar santo, santíssimo, foi aberto. Quem fez isso foi Jesus. Então, ele não precisaria, evidentemente, que alguém mais o fizesse. Em João 14,6, Jesus diz que ele é o caminho. E em João capítulo 10, verso 7, Jesus é a porta das ovelhas. É por ele que se tem acesso a Deus. Quando Pedro reconhece a identidade de Jesus, ele recebe simbolicamente essas chaves. Mas essas chaves, na verdade, foram dadas à igreja. Ali, naquele momento, pela confissão que Pedro faz, ele representava a futura igreja. Aqui, então, nós temos essa representatividade de Pedro nesse texto. Qual é o significado, então, das chaves? Prerrogativa da igreja, conferida à igreja, de declarar e ensinar as condições para que uma pessoa tenha acesso ao reino de Deus. Você percebeu isso? A igreja prega, a igreja ensina de que maneira, de que forma ela abre a porta, nesse sentido, para alguém ter acesso ao reino de Deus. Pedro faz isso em Atos capítulo 2. Quando ele prega aquele sermão, e as pessoas vão a ele e perguntam, o que faremos? O que faremos? E Pedro abre a porta, como igreja, e diz, arrependei-vos, e crede no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 16, algo parecido, quando aquele carcereiro em dificuldades, ele pergunta para os apóstolos, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele estava batendo na porta. E a condição foi dita claramente. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Queridos, esta é a missão da igreja. A igreja tem a chave. A igreja é aquela que tem a responsabilidade de dizer para cada pessoa de que maneira você pode tornar-se um filho de Deus, de que maneira você pode ter a sua salvação eterna, de que maneira você pode pertencer ao reino do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa missão no mundo. A igreja é aquela que precisa tornar visível ao mundo o Cristo que é invisível. A igreja fiel é aquela que vai indicar o caminho e como alcançar o reino dos céus. Quando nós pensamos nisso, naturalmente a gente fica por vezes preocupado em ver igrejas que têm um ativismo muito grande, mas em muitos casos um ativismo inconsequente, um ativismo que não anda nesse caminho de declarar a cada homem, a cada mulher, como essa pessoa pode ser salva, como ela pode ter acesso ao reino de Deus, porque esta é a missão da igreja. Tudo o que a igreja faz deve ser nessa direção, seja qual for a estratégia usada, mas esse
precisa ser o propósito, a missão da igreja. É abrir essa porta. A missão da igreja é mostrar como alguém pode entrar no reino dos céus. Jesus diz: as portas do Hades, do inferno, da sepultura ou da morte, é possível todas essas traduções, não prevalecerão contra a igreja. A igreja é invencível e ela continuará sendo até a volta de Jesus. Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu espero, querido irmão e irmã, que como parte da igreja de Jesus, você permaneça firme nas suas convicções, não se abale. Você permita que Cristo vá edificando a sua vida, dia após dia, à luz daquilo que é o sonho dele mesmo. Que você sempre se lembre que a igreja é propriedade de Jesus Cristo. A igreja pertence a Ele. Mas nós precisamos estar também muito conscientes da nossa missão nesse mundo como igreja, da tarefa que Jesus nos deu. Que Deus abençoe a PIBJC, que essa igreja, Pastor Marcos, continue sendo uma referência nesse lugar, nessa cidade. Eu louvo a Deus porque eu compreendo que no tempo certo, Deus trouxe a sede da igreja para esse ponto. Uma época em que essa área aqui ainda não era tão habitada. E se você considera hoje a área mais antiga de Jardim Camburi, você vai reconhecer que a grande parte da população do bairro está hoje aqui em volta. Com tantos edifícios e tantos prédios aqui. Boa parte desses irmãos que moram aqui, se quiserem, podem vir a pé para o templo. Não precisam depender de carro, porque estão aqui perto. Mas ao celebrar 40 anos, temos que olhar para frente também. Deus já tem planejado o futuro dessa igreja. Essa é uma igreja que já está quase chegando a 3.000 pessoas. Uma igreja para 5, 10, não é, pastor Caian? E mais, 10.000 pessoas e mais do que isso. Enquanto houver uma pessoa que ainda não reconhece Jesus como Salvador, a igreja não pode parar. Ela tem que continuar. Ela precisa prosseguir. Vocês podem dizer amém para isso? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe vocês, queridos.